para ajudar muito mais pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que essa é a grande vantagem da política. Eu fico Eu acho que essa Eu fico eu acho que essa Eu fico Em 2004, quando eu fui tomar posse, e aí conheci a Alessandra em 2007 na Secretaria de Saúde. Nós trabalhávamos juntos ali, a Alessandra foi meu chefe por muito tempo. E já são 15 anos de casamento. 15 anos de uma vida toda, eu acho. Não tem mais jeito, não tem jeito. Agora é pra sempre. E é isso, um cuidando do outro até a gente ficar velho. Ou alguém tem Alzheimer e esquecer isso tudo. Mas a gente vai ficar de casamento. Pois é, Alessandra, você é muito mais doce do que eu às vezes. Ele é doce o tempo inteiro. É aquele sorriso que as pessoas gostam. O doutor está sempre sorrindo, e eu às vezes sou a braba da família. Não, eu quase sempre sou a braba da... Porque na verdade não é fácil, é muita coisa para administrar, né? É a casa, são as crianças, são os filhos, é a família, é o trabalho. Tem 3. Na verdade são 5, né? São 5, é. Um tá no céu. Isso. E aí eu tenho mais 4, que é uma mais velha, e as 3 crianças todas que a vida me deu. Mãe de 5. Uhum. E não é fácil para uma mulher. Eu tenho 2, mãe de 5, eu mais velha. Alessandra, tá fazendo implante? Deve estar, né? Tá não, tadinho, tá ficando... Tá fazendo... Olha só, você tá fazendo implante? Tá na moda isso, mas Alessandra não quer aderir, não. Consigo, pra quê? Consigo ainda tá com o cabelo, eu com 2... E muito cabelo branco, na verdade. Eu com 2 filhos, não tem jeito não. Ele disse que eu não tinha cabelo branco antes de casar comigo, não. Eu falei, cara, eu nunca te prometi que ia ser fácil, eu te prometi amor eterno. Mas que ia ser fácil, eu nunca prometi. Alessandra, fala com ela que o problema não é a Silvana, é o Vasco. É um conjunto de fatores. Não, o problema é o Vasco, não é a Silvana. É um conjunto de coisas. A única coisa que ele escolheu certo fui eu. Ah, é? Ainda dá tempo de mudar de time. Alessandra, eu vou concordar, porque senão sobra pra mim, né? Você conhece a peça. Eu desativo o botão da princesa já já. Eu tô fora. Silvana, fala pra mim, como é que você se sentiu? Eu fiz essa pergunta em off pra ela lá na Câmara, eu vou fazer agora. No dia que você soube, queria tomar posse. E quando você entrou na Câmara, tomou a posse, foi para o seu gabinete, como é que foi a emoção que teve? Aquilo ali é a realização do sonho. Foi o que, Silvana? Não, na verdade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mesmo, muito, agitada e ansiosa. Mas eu, como mecanismo até para me defender disso e não ter crise de ansiedade, porque eu passei a ter essas coisas na pandemia, e muita gente também teve, claro, mas eu tenho aquela coisa de dizer assim, eu não me preocupo com o problema até que ele chegue para mim mais, sabe? Porque senão eu falei, eu vou acabar infartando com 40 anos. É isso aí. Então eu não me preocupo mais com o problema antes do problema chegar. E as pessoas falavam muito assim, você vai sentar lá, aquela coisa, né? Que aí você fica assim, tá bom, não vou ficar dando crédito para isso não, porque, cara, senão a gente fica, acaba se desestimulando. E na verdade, eu não estava mesmo acreditando com um monte de burburinhos que eu escutava. Você vai sentar, agora você vai, mês que vem você vai. As vozes lá da cidade. E aí eu recebi uma ligação do prefeito num dia à noite. Eu estava voltando da faculdade. Na verdade, você sempre sonhou? Eu coloquei um monte de coisas aí, mas eu esqueci de falar que eu estou fazendo outra faculdade. Então ainda tem isso, ainda tem a vida universitária para administrar. Eu estava vindo da faculdade, tinha uma ligação do prefeito, só que eu estava numa aula do laboratório, então eu não pude atender naquele momento. E eu fui um susto. E eu falei, o prefeito me ligou, mas achei que fosse alguma coisa do trabalho, ou alguém que reclamou de alguma coisa, não sei. Eu esperava tudo menos isso, de verdade. E aí, devagar, calma. Eu tenho uma boa notícia pra te dar. Não, você ligou, oi prefeito. Não, o prefeito ligou, eu falei, caramba, o ligou, e eu não atendi, né? Eu não gosto de parecer deselegante, porque eu só não atendo realmente quando eu tô fazendo alguma outra coisa. As pessoas às vezes me ligam e eu não consigo atender.
E aí eu falei, caramba, preciso retornar a ligação. Só que eu tava dirigindo, entrei no carro, vim embora. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Alessandro. Aí a Alessandro falou assim, o prefeito te ligou? Eu falei, rapaz, deve ser sério mesmo, porque para ligar para Alessandro e fiz alguma besteira, o que eu fiz? Meu Deus. E aí eu falei, não, eu vou ligar de volta para ele, pelo amor de Deus. Ele, ó, liga aí que ele quer falar com você. Eu falei, vai ver que a princesa falou alguma besteira. E aí eu falei, oi prefeito. Ele, tudo bem? Então, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei, opa, graças a Deus, não fiz nenhuma besteira. Porque eu tô rindo aqui de nervoso. Eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte. A Alessandro sabia já sabia. Acredito que sim. Porque ele foi que te dava um suspense. E aí eu sempre fui uma pessoa muito, de falar muito o que pensa, né? Então isso às vezes é uma qualidade, mas às vezes isso é um defeito. E eu falei, eu devo ter falado alguma besteira. Eu vim de lá pra cá pensando, o que eu fiz essa semana? Fiz alguma coisa, não falei nada com ninguém. Então eu me comportei direitinho, achando que era algum problema, na verdade. A gente sempre espera pelo pior, né? E aí ele falou, olha, tá preparada? Eu falei, mas preparada pra quê? Ele, pra ir pra Câmara. Você vai assumir a cadeira? Eu falei, na hora eu fiquei, como diz minha amiga Milena, eu fiquei impactada. Não consegui pensar sobre o assunto. Eu falei, rapaz, e aí eu tinha tantos planos, tanto tempo, mas eu tinha passado 1 ano e pouquinho, né? As coisas vão, a vida vai voltando ao normal, e eu estava trabalhando, tocando minha vida, eu falei, rapaz, vai virar tudo de cabeça para baixo. Imagina, uma notícia boa, né? Não, uma notícia boa, mas que vira a sua vida de cabeça para baixo, de verdade vira, porque na verdade eu nunca pensei na política como sendo uma profissão. Né? Eu tenho a minha profissão, eu trabalho e não abandonei nada do que eu faço antes para assumir a Câmara. Então, na verdade, eu acumulei mais uma coisa na minha vida. Eu nunca vi a política como uma maneira de ganhar vida, nem como ganhar dinheiro, nem sustentar, nem pagar minhas contas. Eu falei, bom, eu tenho que acomodar a política no meio do meu trabalho, no meio da minha família, no meio da minha vida. E a vida realmente tem se adaptado, são 3 meses aí, que a gente está buscando ajudar o máximo de pessoas, construir políticas. Chorou quando você entrou no gabinete? Não sou muito de chorar, não. Você emocionou? Não, na hora que eu entrei o Paulo me apresentou o gabinete ali, eu falei, caraca, agora passou um filme de verdade. Eu falei, rapaz, não, na verdade, caiu a ficha da responsabilidade, sabe como? 28 mil pessoas que vão depender do que eu faça, do que eu fale, do que eu pense por elas. E aí eu comecei a pensar 1 milhão de coisas, como eu falei, eu sou ansiosa. 1 milhão de coisas do que eu posso fazer, do que eu tenho que fazer, como é que eu vou alcançar essas pessoas, como é que essas pessoas vão chegar até mim. Cheguei a perguntar a alguns vereadores, eu falei, gente, como é que faz? Como faz? A gente sai buscando as pessoas, elas chegam, procuram a gente, porque assim, o meu tempo é curto, né? Eu já tinha tudo planejado na minha cabeça. Foi aquele momento assim que me pegou de surpresa, assinei, falei com o prefeito num dia, assinei a posse 2 dias depois, e aí já comecei no dia seguinte, 2 dias depois também era a convocação, já era a posse lá na Câmara, foi tudo muito rápido, mas nesse meio tempo eu planejei 1 milhão de coisas. 1 milhão de ideias, 1 milhão de coisas que já tinha na minha cabeça. Eu falei, rapaz, eu tenho pouco tempo para botar tudo em prática, para fazer tudo o que eu penso. E eu acho que não vai dar tempo mesmo de fazer tudo que eu gostaria de fazer, porque a gente, né, quando eu fiz um projeto para ser vereador, eu tinha um planejamento de 4 anos, né, com uma autonomia de um mandato ser meu, sabe? Eu tenho muita preocupação com o tempo que eu tenho, porque eu penso assim, cara, política é uma loucura. As coisas podem desandar de uma hora para outra e o que era não vai ser mais, e eu saio daqui. E o que eu consegui deixar de concreto para essas pessoas? O que eu consegui fazer para ajudar essas pessoas? Então a minha preocupação é essa. Eu te admiro, Silvana, porque essa mulher que fala o que pensa, uma mulher de atitude, com o nome do jornal, uma mulher que tem carisma, é educada, é uma lady, é uma guerreira, uma mulher que se preocupa com o social. Porque eu quando olho para você, se eu pudesse, posso definir você numa palavra. Isso eu estou falando como vereadora, não como amigo, tá? Eu vejo você diferenciado. Não por você ser mulher e eu ser homem. Diferenciada, eu acho que isso tem muito de você
muito também de doutor Alessandro. De que jeito os dois devem conversar muito, além de ser marido e mulher. Se você precisa, você vai conversar com ele as coisas. Que você queria fazer algo diferente por igual. Você não tem esse desejo no teu coração? Olha, eu quero contribuir de alguma forma para essa cidade que você tanto ama. Eu tenho, na verdade, a ideia de deixar coisas concretas, sabe? Mudanças reais, mudanças efetivas, coisas que funcionem de verdade para alcançar aquelas pessoas que eu antes alcançava lá na ponta, sabe? Lá na ponta eu já trabalhei tanto na saúde quanto na área da assistência social. Então, assim, a gente quando trabalha no serviço público, principalmente no SUS, nós vemos muitos problemas. E nem sempre o problema é, na verdade, um problema de saúde. Às vezes é um problema de saúde causado por um problema social. Deixa eu tirar o som pra você aqui. Mulheres. Eu quero ler o comentário. Põe no comentário. Na verdade... Olha a quantidade de compartilhamento. Na verdade, a gente às vezes atende uma pessoa que está com um problema de saúde. Sim. Vou te dar um exemplo para poder as pessoas entenderem. Você pega lá uma criança que está com um problema de desnutrição. Então você vai ajudar ali, tentar corrigir aquela desnutrição daquela criança, vai fazer exame, vai ver qual é a carência vitamínica que ela tem. Mas o que está levando aquilo ali? Às vezes a família não tem comida. Às vezes não é um problema fisiológico que a criança tem. Às vezes o pai está desempregado, a criança não tem condição sanitária, a família passa por um monte de problemas. Então a gente tem que enxergar as pessoas, na verdade, além do problema que ela te traz. Geralmente quando a pessoa traz um problema para você, ela tem um monte de outros problemas que às vezes acaba levando aquele ali, né? Acabam causando aquele problema que ela chegou a te procurar. Então, eu quero mudar a vida das pessoas. Eu não sei se eu vou ter tempo para alcançar todos os meus objetivos, mas eu acho que algumas sementes eu já vou conseguir plantar, sabe? A ideia é, na verdade, eu tento muito falar para as pessoas o tempo inteiro. Eu passei a minha campanha inteira falando sobre pensar no que é melhor para todo mundo. Isso não é só pensar no social, é pensar numa mudança de pensamento, sabe? Eu quero muito que as pessoas acreditem numa política diferente. Eu vi muitas coisas na minha campanha, porque eu nunca me envolvi diretamente. Coisas boas, mais ou menos, coisas ruins, porque o mundo da política vê tudo. O político era o Alessandro, né? Mas também era médico e também conciliava muitas coisas. Mas ele estava diretamente com as pessoas no dia a dia ali. Eu sempre dava suporte, mas era basicamente isso, era suporte. Hoje, quem recebe as pessoas, quem atende as demandas, sou eu. Então eu vejo muito isso. As pessoas precisam ainda mudar muito a maneira como enxergam a política. É um trabalho que eu preciso plantar isso. O tempo que eu estiver aqui, eu vou falar aqui no Atitude News, em todos os lugares que eu for. As pessoas precisam mudar a maneira como vem a política. A política culturalmente, né? Isso já falo lá de décadas para trás. O jeito e a forma de como se faz. Sempre foi uma coisa do toma lá da cá, sabe? Sempre foi uma coisa que escraviza a pessoa. Eu acredito numa coisa um pouco diferente disso, uma política que liberta, que ajuda, que constrói, mas isso precisa mudar. A pessoa que está aqui, mas também precisa mudar a pessoa que está do lado de lá. Tem aqui várias pessoas aqui. Passamos de 170 compartilhamentos, ela levou um susto. Compartilha, gente, compartilha. Vamos levar essa mudança de pensamento mais longe possível. Curta, compartilhe, comente, à vontade, mande perguntas. A Simone Moniz está assistindo, mandou um beijo para você. Paulo César Brasil, boa noite, meu amigo. Oi, PC. Boa noite, colega vereadora Silvana Grimaldi. Boa noite, Lívio Campos. Parabéns, vereador. Parabéns, pastor. Obrigado pelo comentário. O Lívio Campos é o Lívio que eu conhecia muitos anos atrás. Eu acho que é, não consegui ver a foto dele. Mas, cara, se for quanto tempo a gente não se vê, que bom que você está me assistindo. Porque... Eu vou te mostrar a foto dele. Só um momentinho. Como é que é o comentário que eu coloquei? Ih, cara, não me pede essas coisas tecnológicas, não. Ver a foto dele. Eu não sou boa nisso, Deixa não. Deixa eu ver se é a mesma pessoa. Olívio? Gente, eu não sei, eu tô ficando velha, né, mas... Depois eu te mostro. Eu acho que é ele, tá? Olívio, eu acho. confirma aí se você conhece Silvana há muito tempo ou não é. Vê se não é o mesmo Lívio que eu conheço. Mas vamos lá. Manda aí. Lívio aqui de São Pedro, não é? É, São Pedro, pastor Lívio. Então é a mesma pessoa. Pastor Lívio. Um beijo. Gente, tem tanta gente de São Pedro que eu queria mandar beijo, mas assim, se eu falar o nome de um e esquecer de outro, vai dar problema. Tá certo. Porque na verdade, quando eu vim morar na região dos lagos, eu vim morar em São Pedro.
né? Eu morei na base, ali, não da base, né? Na rua em frente ali a base, na Rua das Margaridas. Meus pais, assim, eu cresci no balneário, na casa da minha avó, das minhas tias. E aí, depois meu pai comprou uma casa aqui na base. Antes, quando eu passei no concurso de Iguaba, eu morava em São Pedro também. Fui morar em Iguaba depois que casei com o Alessandro. Na verdade, eu morei aqui muito tempo. Então, conheço muita gente daqui. São Pedro está melhorando, né? Graças a Deus. Está melhorando. Todos os lugares estão evoluindo aqui na região, graças a Deus. Silvana, eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, está sentindo Cuidado. casa? Tô. Tá à vontade? Tô. Que o podcast aqui é um jeito diferente. Gostou do estúdio? Eu pedi desculpa, gente. Vocês não estão vendo, mas a Silvana viu. Quando eu cheguei, eu já comprei minha mesa nova, a mesa já chegou aqui. Tá ali, vai montar. Só que o montador ainda não chegou. Eu falei, ó, próxima vez que você vier, já vai estar mais bonitinha. A cortina também eu já comprei para fazer, porque a gente faz com sacrifício direitinho. A televisão já está aqui. Já mandei, já fazer com no pendrive, agradecer os patrocinadores, o Ney da Madeireira Rio, a Gigliotti Assessoria da Maria da Graça, PH Imóveis do PH, do Felipe PH, da Hiperfilmes, do amigo ali David também, e principalmente a PC Light do Pablo, da irmã dele, que são pessoas que acreditam, não é só no trabalho, acreditam e curtem o que nós fazemos. Porque é muito difícil você fazer algo de qualidade se não tiver pessoas acreditando. A vereadora, para ser vereadora, precisou de ter um grupo, de ter pessoas. Você não é vereadora, você está vereadora. Sim. O que eu mais gosto da Silvana, desde que eu conheci, e de doutor Alessandro é a forma, não sou, eu estou. Não tenha dúvida. Isso não é uma coisa que bota no seu currículo, não. Meu currículo vai dizer lá, Silvana enfermeira. Daqui a pouquinho vai dizer assim, ó, Silvana nutricionista. Não vai dizer Silvana vereadora. Vereadora é um instrumento, é uma ferramenta para poder ajudar. Por isso que eu admiro, eu acho que o principal, quando eu tenho, eu já falei isso para você, vou falar ao vivo de novo quantas vezes forem necessário. Eu acho que o principal segredo do governo Vantuil Martins, Silvana, é a unidade. O que é a unidade? O Vantuil, até para ele dar esporro, eu pergunto para os vereadores, para o secretário, perguntei para o Fabinho, tive o Fabinho, e Vantuil sexta-feira, um beijo, Fabinho, um beijo, Vantuil, você está me devendo aqui, né, Vantuil? De vir aqui, não veio ainda, cara, como é que é? Antes dele vir aqui, ele tem que ir lá no meu gabinete. Aí, tá. Ô, Vantuil, aí, Vantuil. Tô levando cartão amarelo aqui, Vantuil. Não tem nada a ver com isso. Perfeito, aí, beijo ó, pra Fábio. ó, tá vendo? Porque até para ele falar, pelo menos eu tô de fora, vocês que são as autoridades, acho que até para ele dar porra, irmão, devagar. É como Alessandro. Os dois têm uma personalidade muito parecida, eles são calmos. Jeito de falar. Eu vejo todos os secretários que ele colocou do governo dele, a unidade, sou eu que estou de fora. Nós estamos em Prainha, São Mas é Pedro verdade, dele. sim. A unidade, ele veio igual, ninguém é melhor do que ninguém aqui é estrela, estrelas são todos. O próprio Vantuil não se coloca como estrela em nenhum momento. Como é que ele fala? Vem com a gente. Chama todo o secretário, ele chama o Fabinho. Eu sempre vejo, quando eu vejo as lives dele, eu vejo a unidade. Eu acho que essa é a grande sacada. Silvana, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não, não tá não. Assim, na verdade, o prefeito Vantuil tem realmente essa questão de ter um grupo pensando... 24 horas, tem mais? Pensando no mesmo horizonte, pensando no mesmo objetivo. Às vezes as pessoas falam assim, mas o prefeito, eu já ouvi algumas vezes falando nisso. O prefeito, a Câmara toda é situação, não é oposição. Falei, pera. Porque assim, você não precisa ter situação e oposição para você ter crescimento e desenvolvimento. Não, peraí. Ser situação não significa não questionar, ser situação não significa não dar ideias. Às vezes você quer uma coisa, eu também quero, mas a gente pensa em maneiras diferentes de chegar ali. Isso divergir opinião não é essa situação ou oposição. Eu acho que o horizonte tem que ser o desenvolvimento e o crescimento da cidade, seja Iguaba, seja São Pedro, enfim. Eu acho que não precisa estar ali marretando o governo na tribuna, fazendo firula, fazendo... Não. Jogar pra galera. Eu acho que não
Muita gente perde tempo com isso, na verdade, né? Achando que fazendo essa cena toda vai ter uma visibilidade maior, mas na verdade você está fazendo teatro ali, você não está exercendo sua função de pensar no crescimento da cidade. Ninguém ganha nada com briga, eu nunca vi briga que leva a crescimento, nunca vi. Eu acho que política é ideia, política como é que eu posso dizer, condensar as forças num objetivo comum. Seja a Câmara, seja o Executivo, enfim. A gente não precisa ser de lados opostos para querer mostrar que cada um tem razão. Não, peraí. Vamos lá, eu não concordo com isso. Eu ontem estava falando de uma situação que aconteceu lá. Você estava batendo no governo? Claro que não, gente. A gente está ali, na verdade, para falar de problema, sentar para resolver, alcançar solução coletiva para aquele problema. Não, obrigatoriamente eu tenho que ficar ali sempre dando parabéns, agradecendo, elogiando. Não é esse o trabalho do vereador. Na verdade, o trabalho do vereador é enxergar problemas e ajudar a resolver o problema, na verdade. Não adianta só ficar reclamando. Fiscalizar, mostrar as coisas. Nós temos muito trabalho. A cidade está crescendo, está se desenvolvendo, mas isso é fruto realmente de um trabalho coletivo. E esse trabalho coletivo vai envolver a união de todas as forças, o legislativo, o executivo e o judiciário também. A gente precisa de todos os poderes trabalhando em prol de um único objetivo. Silvana, você que é da área, enfermeira, como é que você vê a saúde? Como é que você analisa a gestão da Carla? Carla, estou esperando sério? aqui. Porque eu vejo que... Fiquei até nervosa, olha. Vai me pedir para falar assim das pessoas. Vai falar da saúde, ué. Você é enfermeira, tem que começar pela saúde. Eu vejo Iguaba, no governo agora do Vantuil, melhorou 1 milhão de anos de luz positivamente. Iguaba estava escuro, não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha isso, não tinha aquilo. Vantuil 5 anos, deu um up em Iguaba que não tem. Cara, a gente está do lado de fora, o cara que está do lado de fora de cá, as pessoas, para você ver de outro município. Opa, por que ali está fazendo com pouca receita e no meu não faz? Vou dar um exemplo. Iguaba são quantos bairros? 22? 22. São Pedro, você sabe quantos bairros tem? Vai saber, 53. E as pessoas não dizem que São Pedro tem 53 bairros. São 53 bairros. Quando eu estou com o Fábio, prefeito de São Pedro, tenho a oportunidade de falar o que eu faço. Faço igual a Vantuil. Como eu falei para Vantuil na época que eu conhecia, com o Fabinho, com o Paulo Rito, com o Alexandre da Farmácia, com o Marcilei. Cada um, a gente estava junto, já falou, e quando eu estiver com o Vantuil, ele vai falar. Lá em cima, no gabinete, quando ele era vereador, o que eu faço? Faça tudo que a Graziela não fez. Porque você ser prefeito, você tem que fazer algo diferente. Você vai ser a mesma vereadora ou você quer ser uma vereadora diferenciada para deixar um legado, para as pessoas lembrarem? Bem executado. Eu falo o seguinte, não existe prefeito que tenha sido 100% ruim. Não existe. Todos eles, em algum momento, fizeram alguma coisa. Mas eu acho que ninguém consegue crescer pisando em quem estava atrás. Então, assim, se eu vim para uma situação onde tinha alguém que me antecedeu, que fez de bom, ok, tá tudo bem, parabéns pra você. O que fez de ruim, vamos melhorar. Eu não gosto de querer andar pra frente, assim, crescer pisando em quem tava, sabe? Eu acho que isso não é legal, não. Eu acho que dá pra mostrar um bom trabalho. Mas ele tá fazendo isso. Quando ele assumiu, eu não vejo mais bate-boca. Por que eu botei essa colocação? Você vai entender. Iguaba estava no período, tinha prefeito. Saiu a prefeito, assume Balieste, vai ter eleição. Volta de novo a prefeito, não tem eleição. Depois vai ele pela segunda vez, tem eleição suplementar. Então, do jeito que estava Iguaba, olha como é que estava a turbulência, como ficou. Fiz um comparativo, entendeu? Desse sentido. Hoje Iguaba está numa calmaria. Eu vejo muito similar, você, por favor, concorde, discorde e opine, com o que aconteceu em Búzios. De manhã era um prefeito, de noite era outro. Você lembra? Antes do atual, do Alexandre? Não era assim que estava toda hora? Isso vale tanto para a política macro quanto para a política micro. Não era assim também em Búzios? Em algum momento a gente também acreditou, entende? Mas assim,
O que importa é a gente viu que não dá? Beleza, então peraí, vamos resolver aqui, vamos mudar, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para frente. E é isso que aconteceu. Iguaba olhou para frente. O povo de Iguaba entendeu que precisava mudar e mudar para melhor. Aqui em São Pedro, assim, eu acompanho de forma um pouquinho, porque eu tenho pouca coisa para fazer no meu dia a dia, né? Então não dá para acompanhar muito. Mas eu conheci Fábio, rapaz, eu ainda não conheci o Fábio prefeito. Mas eu conheci o Fábio que salvou muitos plantões meu, fazendo meu pastel lá. Ele até sabia qual era o pastel que eu queria. Eu tinha conta na pastelaria de Fábio, quando eu trabalhava lá na missão. Cara, minhas noites era Fábio que salvava. Me dava conta quando eu não tinha dinheiro, deixava comprar fiado. Então assim, eu conheci uma pessoa muito boa, tá? Eu conheci uma pessoa muito boa lá atrás. Eu acho que a política ela pode até exacerbar algumas características boas e ruins da pessoa, mas a política não muda o caráter de ninguém, não. A política ela revela algumas coisas que nem sempre você veria se a pessoa não estivesse nessa exposição. Então eu não consigo ver o Fábio como sendo um cara mau caráter, não, de verdade. Então assim, não é fácil administrar uma cidade, não é fácil. Eu sei que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, mas também nem sempre pode ser do jeito que o prefeito gostaria. Então eu não estou defendendo nem culpabilizando ninguém, não. Mas eu estou dizendo que administrar dinheiro público não é tão simples quanto as pessoas acham. Por que ele não faz isso? Nem sempre é possível fazer. Existem entraves jurídicos, existem legislações que precisam ser atentadas, existem processos licitatórios que têm que ser públicos e que são demorados. Então, nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente gostaria que acontecesse. Eu mostrei para ela antes de começar, para Linda, como estava e como está ficando. Você se sentiu surpreendido ou não sentiu? As ruas calçadas, que eu gostei da obra. Assim, foram muitos anos de descaso. Então não dá para resolver tudo em 2 anos, não é simples assim. E também não vai dar para resolver mesmo que o prefeito tivesse 2 mandatos. Mesmo que tivesse 2 mandatos. Você não consegue mudar décadas de desgaste, décadas de abandono em 8 anos. Eu estou contando com 2 mandatos. Não dá, gente. Você vê com o Vantuil mesmo falou, tive com o Fabinho, você por favor me corrija se eu estiver falando uma coisa errada. Helder, eu creio que até o final do governo Vantuil, entregamos em média, trabalhando com isso, mais ou menos 300 ou mais ruas pavimentadas. 300 ruas, quantas ruas tem agora? Caraca, tem um monte. E olha que ele está trabalhando, fazendo arrastão, fazendo capivara, fazendo as principais, as adjacentes. Ele está fazendo um pouquinho em cada bairro, do jeito que pode, como pode. Eles estão investindo muito em macrodrenagem, principalmente por conta das chuvas. Porque, na verdade, muito do que está acontecendo está por baixo, né? Existem ruas que, na verdade, já estavam pavimentadas e estavam precisando ser quebradas, porque Iguaba tem um problema muito grande por conta da chuva, e chovia, enchia muito, alagava muito o centro da cidade, lugares que tecnicamente são asfaltados, né? O Tinoco. Então, assim, está fazendo um projeto de macrodrenagem muito grande, porque esse ainda é o principal, assim, um dos maiores, né? Calcanhar de Aquiles. Muito grande de Iguaba, que é a questão das chuvas. E olha que está sendo feito, mas é uma coisa demorada. O que eu vejo, fazendo comparativo, Silvana, eu falo isso porque você é vereadora de lá, mas você morou aqui. E você vê também, você vai passar. Não, eu vejo Nova São Pedro, os bairros crescendo, a cidade está crescendo, mas é claro, é o que eu estou falando, por isso eu falei que política... A média, curto prazo nem tanto, mas a média não. O ideal é que não exista essa queda de braço, de o cara estava fazendo lá, estava dando certo, não quero mais fazer. Cara, o que é bom para a cidade tem que continuar, independente do que seja, de quem seja o prefeito, né? Sim. Então, eu acredito que, na verdade, a gestão ela deveria ser uma continuidade. E não assim, acabou aqui, acabou o cara, saiu o cara, agora sou eu, daqui para frente, não, cara. Tem que continuar o que estava lá, tem que ser... E você vai avançando, deixa mais um pouquinho, o próximo que entrar deixa mais um pouquinho. É assim, pode. Eu vejo, eu sempre vou em Maricá, e eu vejo como está ficando Maricá, passa Saquarema, eu vejo que as coisas certas estão sendo estocadas, o dinheiro,
Porque já está começando a dar problema nos royalties. Uhum. As pessoas acham que os Para royalties todos para a nós, vida inclusive toda. para Iguaba, inclusive para Achando que é para a vida toda. Saquarema, legal, ganhou bilhões, a receita é 2,6 bilhões, legal, Maricá. Show de bola. Isso é organizado, não é organizado? Por que as outras não fizeram? Ah, mas tinha que ter obras emergenciais. Sou eu falando. Meu ponto de vista é Helder. Tem que ser feito. A Silvana gere a casa dela da forma que ela acha que tem que gerir. Eu a mesma coisa com a minha. Só que nós somos pessoas. O prefeito, ele tem uma prefeitura e secretários. Ele não pode achar que é bonito, vou pintar tudo de vermelho, porque eu gosto de vermelho. Tem que se perguntar, existem regras, leis, não é? Tem que ir na Câmara, prefeito, as pessoas falam, o prefeito faz uma lei. O prefeito faz lei? Não. Gente, o prefeito é executivo. O executivo vem da palavra executar. Ele executa os serviços. Quem faz a lei? Vereadores. Vereadores fiscalizam, criam leis. Fazem adaptações. Esse é o papel. Por isso que a Câmara de Vereadores é uma casa legislativa, que é chamada Casa do Povo. Porque senão não precisava de vereador, precisava. Calma aí. Fazer um trabalho se o prefeito estudar muito. Se o prefeito fizesse lei, precisava de vereador? Ah, não. Se o prefeito fosse autônomo, não, porque assim, todo mundo precisa de um freio, né? Todo mundo, a gente não pode fazer o que a gente quer na nossa cabeça e pronto. Nem o próprio vereador, na verdade, né? As pessoas têm que entender que a gente conversa de política, mas as pessoas têm que entender o que é a conversa. Ser Como vai vereador não é cobrar? tão simples quanto eu achei que pudesse ser, não, tá? Eu sabia Muito que dava trabalhoso. trabalho, mas não são só as ideias da minha cabeça. Eu tenho que ver se a ideia da minha cabeça se enquadra num projeto de lei, se é possível fazer, se é de competência minha ou se é de competência do executivo. Eu tenho que ler a lei orgânica, eu tenho que ler um monte de coisa. Gente, não é tão simples, E não é ver fácil. se outro vereador já fez ou não fez. O mesmo projeto de lei. Porque eu vou dar um exemplo do que houve aqui em São Pedro Odeio, sessão passada. Uma vereadora falou para um vereador, por favor, preste atenção no que você está fazendo. Cara, eu acho um absurdo. A Câmara da minha cidade, é sessões de 5 minutos. 10 minutos. Tanta coisa. Não tem Eu nada acho positivo. absurdo. Você sabe por que eu acho? Eu adoro estar em Guarda. Quantas vezes você viu isso? Não é só agora, desde 2019. Porque quando você vai para a política, você aprende política. Como é que você aprende política? Ah, Helder, eu não gostava. Legal, casou com o médico virou político, o médico não é mais político, você é político. Se tornou. Por quê? Convivência. Ou não foi? Foi da noite para o dia ou foi um processo? Foi um processo, na verdade, de ter essa coisa de querer deixar alguma coisa, de ajudar. É fácil? Não. Não, é igual futebol. O cara acha que comprou a roupa hoje que vai jogar a decisão de campeonato Não, você mundial. até sai de casa e fala, eu vou jogar muito. Hoje eu vou arrebentar, você corre 5 minutos, tá morto, não aguenta mais nada. É mais ou menos isso. Cara, não Porque é... você tem que ter as coisas ao fim. Uma coisa é você ver, outra coisa é você participar. Você está vendo algum papel aqui, Silvana? Não. Você está em casa? Não. Não. Nem tenho cola. Mas você não está Tá tudo gostando? aqui. Aqui. Tá É o tudo podcast, é desse jeito. Porque eu não quero fazer um trabalho. Estou aqui com a Silvana Grimaldi. Boa noite. Não dá, eu não sou Eu vou assim. falar, eu nunca fui boa pra colar nem na escola. Então não E adianta aqui, colocar tá papel. gostando do jeito que está o programa? Você está gostando? Eu gosto de conversar assim. Não está uma Você coisa tinha me leve? perguntado alguma coisa da saúde. Eu não gosto de deixar as pessoas sem resposta, não. Você falou que podia me fazer uma pergunta, que ia ser da saúde. Da Carla, você me perguntou se da Carla. Da Carla, da saúde. como é que está a situação da saúde, por exemplo? Como é que você vê a Secretaria de Saúde hoje? Eu acho que todas as secretarias funcionam conjunto, como eu te falei, da unidade. Para mim está excelente. Eu vejo tudo, ali eu não vejo uma secretaria com mais destaque do que outra. Estou perguntando a você como vereador. Eu vejo o trabalho que todos fazem da forma que precisa ser feito. Não vejo a forma bambu, porque não tem nenhuma
secretaria a boi bumbá lá em Guará, pelo menos é o que eu acho. Não, não tem. Na verdade... Vejo reforma da UPA, não é isso? Sim, a reforma de ampliação da UPA, bem legal. A obra vai ficar muito, muito boa. Precisava mesmo, porque assim, a UPA já tinha sido reformada, e antigamente era um pronto-socorro pequenininho, eu trabalhei nesse pronto-socorro pequenininho. E vai, claro, vai crescendo a demanda, vai crescendo o número de atendimento, vai crescendo a necessidade de ampliar o espaço físico. Isso faz parte. Agora, assim, eu acho que a Carla, eu até falei isso ontem lá na Câmara, uma pessoa que me surpreendeu, não falei na sessão não, mas falei com uma pessoa que veio conversar comigo, positivamente, porque ela não tem formação, não tem experiência de administrar a saúde, um dos maiores orçamentos. Ela é muito competente. Muita coisa, assim, é o que eu falo. Quando você se propõe a trabalhar em alguma coisa, Ela é muito como eu passei a trabalhar na Câmara, né, eu tive que me dedicar, tive que ler, né, tenho que aprender. Então, assim, participei de uma audiência pública sobre fazenda, né, da Secretaria de Fazenda. Tem segredo ou tem dedicação? Não, tem dedicação. Transpiração? Muita coisa. Vontade? Muita coisa. Trabalho, sério. E a Carla, como eu vou dizer pra vocês, gente, ser homem e executar tarefas difíceis, assim, que exigem, é mais fácil do que pra gente. Muito. Porque a Carla, como eu, é mãe, é esposa, tem que dar conta de filho, da casa do marido, de tudo, e mais uma secretaria inteira, com um dos maiores orçamentos. É diferente. Com um dos maiores orçamentos da prefeitura. A sociedade que a gente vive é machista. Muita coisa. Muita. Não é Iguaba, São Pedro, Rio de Janeiro, é Brasil e mundo. Vamos falar sobre esse machismo já. Mas aí, assim, E Helder, calma aí, porque ela é mulher, não vai fazer direito. Eu acho que as mulheres são mais capacitadas. Porque a gente dá conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez se fosse um homem tendo que fazer tudo que a gente faz e ainda fazer mais isso, não desse conta. Não tô dizendo que sempre tem exceção à regra, tá? Sim. Mas a saúde, assim, tem que ter pessoas como a Carla, com vontade, com determinação, assim, tocando o negócio ali com pulso firme, mesmo com vontade. Do pulso. Mas a saúde é isso aqui, ó. Isso aqui é a demanda. Isso aqui é a demanda. É como um funil. Isso aqui são as portas que a gente tem para trabalhar. Sim. Então a saúde nunca vai dizer assim, cara, tá lindo, não tenho fila de espera, Posso não tem... uma coisa tem... que você vai rir? Sempre vai ter, sempre vai ter. Posso? O quê? Quando você fala da saúde agora, você vai falar uma frase, eu vou te fazer beber que você vai rir no cara. Nunca tá tranquilo. Saúde está tranquilo? Ou tem sempre cheio de problema? Não, porque saúde é sempre um funil, sempre. Nunca está tranquilo. Você e não tem fundo, gente. Nunca está tranquilo, porque você sempre tem um problema. Quando o telefone quando você toca, pensa que está tudo funcionando. Caraca, não é possível, tem alguma coisa errada. Por exemplo, como é que é Natal, Ano Novo e Carnaval? Na UPA? Em qualquer lugar. É maravilha, não é? É tranquilo, plantão? Não. Mas vocês estão entendendo? As pessoas têm que valorizar. Eu acho não, eu tenho meu ponto de vista, a principal característica do governo Vantuil, valorização dos secretários e dos munícipes, porque ele se preocupa em estar na rua ouvindo o povo, vendo o que o povo precisa. Mulher gosta de dedicação, atenção e carinho. O povo precisa de dedicação, atenção e carinho. Você que é político, ainda não descobriu, assiste o Jornal Atitude News, que eu falo isso em todo podcast. Atenção e carinho. Mulher não gosta de atenção e carinho? Sim. População pede o quê? Quando vai no seu gabinete? Atenção e carinho. Quando você diz atenção, você diz políticas públicas, você diz o que importa, né? Serviços funcionando. Qual é o seu problema? Como eu posso ajudar? O que você precisa? O que fizeram? Posso fazer? Qual a sua situação? Porque é muito ruim, eu já fui várias vezes, ser o cara do outro lado da porta. Você já foi? A mulher do outro lado da porta? Claro, muitas vezes. Para quem não sabe, o que é essa expressão do outro lado da porta, eu vou falar. É você esperar ser atendido por um fulano e um ciclano. O ciclano não te atende, vai embora, te deixa com fome, não te dá uma água, não te deixa no banheiro. Ou não é, ciclano? É verdade. Só quem teve a experiência de ser o cara do outro lado da porta,
atende todas as pessoas com dignidade. Melhor você falar um não do que você mentir. Todo que fica prometendo algo que nunca vai poder cumprir. Eu sou muito franca com as pessoas quando elas vêm trazendo algumas demandas que eu sei que está longe de eu conseguir resolver. Eu digo, ó, não posso te prometer isso. Posso prometer que eu vou me empenhar ao máximo para te ajudar, mas tem coisas que não adianta. Na verdade, assim, o povo, as pessoas, de uma maneira geral, estão cansadas de ser enganadas, sabe? Eu acho que um não bem dado é melhor do que um sim que você não passa confiança e credibilidade para a pessoa. Porque aí a pessoa sabe que não adianta, não tem jeito como resolver aquele problema naquele momento. E ok, pelo menos você foi honesto, foi sincero, foi transparente. Eu não gosto de enganar as pessoas, mas também acho que essa transformação da qual eu falo sempre para as pessoas tem que começar a ficar mais clara. As pessoas precisam entender qual é o papel de cada um nessa história, porque o que eu falo sempre para as pessoas é o seguinte: ao longo de toda a história pública do nosso país e da política do nosso país, os políticos montaram um tabuleiro, sabe? Montaram um tabuleiro de jogo. E ao longo do tempo, o povo sentou aí para jogar com cara. Então, assim, não é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. O político não tem que estar jogando do lado de cá e o povo jogando do lado de lá. A política tem que ser, olha só, vamos jogar junto aqui, nós dois do mesmo lado. Não pode ser a política do toma lá da cá, não pode ser a política do troca-troca, porque senão a gente vai continuar tendo mais do mesmo, e aí não adianta reclamar que as coisas demoram a chegar, demoram a acontecer. E aí você vê, a gente estava num momento político aí que o nosso país ficou muito dividido, onde a gente votou num para tirar o outro, depois votou no outro para tirar um. Perdemos aí 8 anos, que a gente não sabe quem que ficou melhor, o que ficou melhor. Ficou melhor para quem? Parece que a gente puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, puxa, mas não sai do lugar. A gente falou isso em off. Ainda tem fanáticos de ambos os lados. Estava ao ponto de quase ter tido uma guerra civil no país. Estava quase tendo uma guerra civil. Eu sou de direita. Silvana, não sei. Eu sou de direita. Mas nem por isso. Eu sou Vasco, ela é Flamengo. Eu sou de esquerda. Eu vou deixar de ser minha amiga. Mas vou deixar de ajudar você se precisar de mim? Cara, mas é uma loucura. Vou deixar de pensar numa política que vai te beneficiar, como vai beneficiar todo mundo, só porque você pensa mas as pessoas têm essa loucura por causa de candidato A ou B, time A ou B, religião A ou B. Gente, a Silvana, vou dar um exemplo. Silvana, você é vereadora de... Quantos votos você teve? 365. 365. Qual é a população de Guarda? Hoje, pelo novo censo, 28 mil e alguma. Você é vereador de 365 ou de... Claro que não, eu sou de todo mundo. A Silvana, de quem votou, a de quem Silvana não votou, de quem não gosta. Quem gosta. A Silvana é vereadora do católico, ateu, protestante, umbandista, candomblessista, cara que não tem religião. Até porque essas coisas não importam pra mim. Mas tem pessoas que têm essa mania. Não, fulano é de tal lugar, de tal partido, não vota. Gente, o ser humano já teve o Covid. Você viu isso, não viu melhor do que eu? O Covid já veio, Deus mandou e arrebentou. E as pessoas não aprenderam nessa hora. Continuam errando. Deus não minto. Foi o outro, o inimigo que mandou. Deus foi lá, deixou agir e curou como teve que fazer. Minhas doses estão em dia até hoje. Continuo fazendo as coisas, porque só quem perdeu um parente, quem perdeu um familiar, um amigo, que deu valor. Você perdeu algum amigo por causa disso? Perdi minha mãe, inclusive. É fácil deixar um buraco. Muita coisa. Nossa. Porque além dela ser mulher, ela é filha. Silvana estava rindo. Eu aqui, antes de entrar no ar, conversando com ela, tudo que eu faço eu peço orientação à minha mãe. Mãe, um beijo. Minha maior crítica, minha maior fã. E minha mãe leu, não leu, o pau cantou. Como é que aquela expressão? Em casa também é assim. Papai sempre fala isso, sabe como? Você vai rir. Como é que é? Capim mexeu o pau na capivara. O botão da princesa lá em casa não é isso? desativado. Mamãe me com beliscão na frente de vereador, prefeito, senador,
presidente. Não, mãe, É mãe. mãe tem que ser mãe. É mãe, quase que eu falo o palavrão, não posso falar não, porque minha mãe tá ouvindo. Amiga, não. A mãe pode ser amiga, pô, mas a mãe tem que ser mãe acima de qualquer É coisa. mãe. E nem por isso eu deixo de respeitá-la. Ou meu irmão, respeito. Todos formados, com filhos, todos pais de família. Benção minha mãe, benção meu pai. Se você não respeitou a mãe e o pai, como é que você vai respeitar o próximo? Sim. Como é que você vai respeitar um casamento, um relacionamento? Não vai, cara. Você vê primeiro o respeito que você tem pela mãe. Ou estou errado? Você quer dar Não, saúde? verdade. A gente tem que entender o seguinte, o político não deveria trabalhar para grupo, né? Nem o político. Você tem que trabalhar para todos. Não importa se gosta de você, não gosta de você, pensa diferente de você, de esquerda, de direita. Para mim, isso hoje não importa. Não importa e não deveria importar para ninguém. Porque a gente fala que... macro. A gente ontem estava conversando com alguns amigos ontem, e aí falando, eu ouvi essa frase que eu já tinha ouvido antes, mas realmente é fato. E se está na minha cabeça, na cabeça de um monte de gente também. O povo quer mudança, mas o povo não quer mudar. Então a gente precisa mudar a maneira de pensar, a maneira de escolher. Porque tem que ser assim, não adianta cobrar algo que eu não vivo. Eu não gosto dessas coisas. Então assim, eu não prego uma coisa que eu não vivo. Se eu tiver que ser braba, eu vou ser braba com quem tiver que ser. Assim, como eu falei, a política nunca pagou a conta da minha casa, nem quando a Alessandra era vereador e nem comigo também. Nós temos a nossa profissão, o nosso trabalho, então se eu disser, olha só, não quero mais. Pouco ou muito? Todos nós trabalhamos muito. Pouco ou muito? Essa coisa de assim, você conversou com a Alessandra, você falou com a Alessandra falou com você, rapaz, a gente mal tem tempo de conversar. Ontem foi ontem ou anteontem, que ele falou pra mim assim, marido, desculpa, marido, mas eu tenho que contar essa. Que a Alessandra falou assim, não, peraí, eu depois da morte da minha mãe, eu desenvolvi uma insônia que ela já teve também, minha mãe tinha uma insônia braba, e eu tô ficando velho, tô ficando com as mesmas coisas que a minha mãe tinha. Então eu tomo um remedinho pra dormir, porque senão o sono não vem e eu não consigo acordar. Eu vou dormir 2 horas, e às 6 horas da manhã, inevitavelmente, eu tô de pé. Então, eu não preciso de muito tempo para dormir, mas eu preciso dar uma desligada, porque senão já era. E aí ele falou assim, mas peraí, você vai tomar o remédio agora, a gente nem vai conversar. Eu falei, Alessandra, é assim que o casamento dura para sempre. Eu preciso dormir. Não tem jeito, não dá tempo de conversar às vezes. Olha só, não aguento. Não dá tempo. Tirei até o óculos, Silvana. Mas eu falei pra você, é assim que o casamento vai durar para sempre. Alessandro, meu filho, tá 16 anos casado? 16 anos. Alessandro, você vai ficar 90? Alessandro, ó. Tirei o óculos, tá me vendo só. Rapaz, você vai ficar 90, segue esse conselho. Você quer pintar a toalha de vermelho? Pinta de vermelho. Qual é a outra cor? Quer de amarelo? Então, não se estressa, vai valer a pena. Se um dia eu dissesse, olha só, se eu chegar amanhã, você não quer mais ser vereadora. Não quero mais, pronto. Nada vai mudar pra mim. Nada vai mudar pra mim. Mas então por que você não larga? Eu falei, rapaz, se não tiver pessoas como eu, vai sobrar o quê? Enquanto a semente não florescer e as pessoas não entenderem que a política... Essa onda está começando, graças a Deus. As pessoas me procuram, às vezes para não pedir nada, só para dizer, olha, eu estou te vendo, eu tenho acompanhado o seu trabalho, você tem falado da mulher, você tem falado da questão da violência. Estamos no agosto de Lilás. Estamos no agosto de Lilás, a gente vai ter um fórum. Na verdade, eu já tinha até anunciado isso lá na Câmara. Eu vou falar primeiro para você, porque eu ia falar isso amanhã na sessão, mas estou avisando aqui primeiro. Nós precisamos mudar, eu tinha falado na data de 30 de agosto. E aí nós precisamos mudar a data, alterar para o comecinho de setembro, a primeira semana não por conta do feriado, porque a gente quer trazer mulheres na gente, quando eu digo meu grupo, nós queremos trazer mulheres que assim, falem por nós, nos representem. Então, eu já tenho 2 deputadas confirmadas. Uma, que é a delegada Marta Rocha, e aí por conta dessa questão de acomodar as agendas, mas todo mundo tem problema. Maior virtude dela. Nós tivemos que mudar a agenda justamente por conta da agenda das deputadas. Claro. Deputada Zeidan vem. Sim. Eu tô indo também o trabalho dela. Conversar com a doutora Mayra, vejo o trabalho que ela fez, eu sei disso, porque eu tenho ligação com torcida organizada. Ela ajudou na anistia dos negócios das torcidas, não foi? Foi. Na LERJ lá, empenhada. Então, uma mulher
que entende, tem uma visão muitas mudanças que nós macro, tivemos. ela como mulher, ela tem uma visão macro, vai te ensinar muito, Principalmente no Silvana. acompanhamento policial ali. Silvana, Foi quando a deputada Marta Rocha. ela não é a águia, ela é a mãe da águia. Zeitana Essa é tu uma não viu, mulher viu? A mãe da águia. É a primeira vez, né? que milita muito também na causa das mulheres. Então, assim, Educadíssima, eu quero representatividade. Eu quero uma pessoa que fale sobre a questão do acompanhamento policial da mulher. Eu quero uma outra mulher que fale sobre políticas públicas para as mulheres. Eu quero alguém que fale pelo judiciário para as mulheres. A minha ideia com esse fórum, na verdade, é trazer à tona essa discussão que, assim, muito se fantasia sobre a coisa, né? Ah, violência contra a mulher, vamos militar nessa causa. Mas, cara, militar de verdade tem que ter propriedade de causa para falar. Jogar pra galera. Tem que entender, tem que viver aquilo ali. Outra coisa é você vivenciar o dia a dia. Sim. O dia a dia é diferente. Gente, eu já vi muitas mulheres que sofrem violência. Na verdade, violência não é bater. Não é só bater. Entende? Não é agressão física. Não é. Ela é uma das. Não, mas quando as pessoas pensam violência, Mas não é a só agressão principal. física. Porque a violência doméstica, a mulher que apanha ali, em um momento aquilo ali vai vir à tona. Mas é a mulher que sofre calada ali, a violência psicológica. A mulher que vive calada ali, aguenta aquela questão da violência financeira, né? Na verdade, patrimonial, que a gente chama. Ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer, como é que ela vai se sustentar, como é que ela vai com 3 crianças. Imagina eu, como é que eu vou pegar 3 crianças e botar embaixo do braço para a rua, porque eu não tenho como me sustentar, não tenho como pagar nada, nenhuma comida para os meus filhos. Isso prende muito a mulher dentro de relacionamentos abusivos. Então a gente precisa falar sobre isso, porque pode até parecer que a cidade está crescendo, a cidade está se desenvolvendo, está lindo, mas tem muito caso de violência doméstica. Em todas as cidades. Muito, em todas as cidades. Em todas as classes econômicas. É por isso que todas. Porque olha só, eu conheço mulheres que viveram situações de violência psicológica e elas sustentavam a casa. Não era nem o cara. Elas sustentavam a casa. É uma loucura, né? E estavam presas dentro de um relacionamento por conta de violência psicológica. Gente, existem pessoas que conseguem exercer uma dominação sobre a mulher que é muito difícil de quebrar o ciclo, não é fácil. A minha ideia é chamar as representantes, né, das outras câmaras, tanto vou convidar, na verdade, claro, tanto de Araruama quanto de São Pedro, porque assim, municípios limítrofes sempre tem essas zonas que pega a mulher de um município e de outro. Às vezes uma rua divide os 2 municípios. Então a gente precisa unir as forças para poder tentar ajudar o máximo de mulheres Então, possível. quantas secretárias de mulher em Guarda? Carla e Cláudia. E Cláudia, você é vereadora 3. Sim. São Pedro tem Mislene. Tem Mislene, tem Bia. Ah, não, Bia. Mislene. Não, Bia foi do outro mandato. Mislene. Tem Mislene. Tem secretários, tem algum. Seria fantástico e bacana se conseguisse conciliar não só São Pedro de Guarda, mas de Araruama. O fórum, na verdade, é um primeiro momento, né? É, ele tem que se desmembrar em eu ações lembro concretas. que ano passado que teve tipo um movimento desse jeito, com... Todo ano tem, na verdade. Sim, mas não só nessa época em relação a isso. Mas eu lembro, estou tentando lembrar um nome. Tipo, acho que foi o primeiro encontro, o segundo encontro, dos vereadores, com secretários. Sim, mas teve um movimento, eu vou até pesquisar e vou te mandar. Porque você vê a ideia foi legal. Você vê o avanço das políticas públicas para as mulheres em municípios que já tem vereadora mulher há algum tempo. Sim. Iguaba não tinha há muito tempo. Não tinha. Há mais de 10 anos você não tem uma mulher de mandato. Quer dizer, há quase 14 anos você não tem uma mulher de mandato. Eu vejo agora que está tendo aí esse negócio aí, né, de Casa Rosa. Sim, mas sim. Iguaba, uma preocupação boa, patrulha, Maria da Penha, a Guarda Municipal também. O movimento que acontece quando você tem mulheres falando para mulheres, o avanço das políticas públicas para a mulher. A própria, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por que a delegacia é uma delegacia especializada em mulher? Porque é uma situação que ninguém vai numa delegacia porque quer. E na verdade tem que ter um espaço de acolhimento, né? Sim. Porque, assim, você vai na delegacia passear? Não. Ninguém vai. Mas... Se você for para a delegacia, já deu algum problema. Ali vejo policiais femininas que já estão, né, atendendo, que ela fica mais à vontade de falar o que houve que com o homem. É diferente, cara. Não é só isso, Helder. Você não me escutou a história
que a mulher chega lá na delegacia e volta pra ele. Sabe, tem certeza mesmo que a senhora quer fazer isso? Porque assim, dá trabalho e realmente a gente não pode dizer que não acontece. Muitas mulheres, quando denunciavam seus agressores, 50%. se arrependiam, voltavam, porque naquele momento ela tem uma atitude, depois ela para e fala assim, rapaz, mas como que vai ser isso? O que, é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Tanto que hoje... Não pode tirar a queixa. Não pode mais, não pode mais. Então assim, porque assim, se ela chegou naquele limite, é porque alguma coisa realmente aconteceu. Eu acho que Esses espaços próprios são espaços para acolher aquela mulher, entender todo um contexto. Tudo tem que ser conversado. Por exemplo, se o João não gosta mais da Maria, a Maria não gosta mais do João, se separa, cada um segue a sua Porque na vida. maioria dos casos, essas mulheres os caras também ficam perseguindo. Isso é uma loucura. Os caras a casa é minha, a casa é sua, eu tenho direito, eu tenho que tirar as crianças, eu não tenho que tirar as Aí o cara é crianças. perseguindo a mulher, aí a mulher... Mas acontece muito. Rapaz, imagina, nós estamos vivendo uma loucura. E é aí que entra a Maria da Penha. Aí me perguntaram, por que não fizeram uma lei? Eu vou dar um exemplo, João da Silva. Cara, não existe um nome diferente. A Lei Maria da Penha é para homem e para mulher. Sim. Mas tem mulher que bate no cara. Também tem, pô. Claro que tem as Tem mulher que exceções, pega, tem a mulher que pega lá a pensão que o João pagou para Maria e vai sustentar o Manel. Não, tem. A lei é para todo mundo. Mas tá? a lei caracteriza para ambos os sexos. As pessoas... Mas como na sua maioria das vezes, é a mulher que está tendo... que está dentro dessa situação de vulnerabilidade, que é o mais comum. Não dá, né? A força do homem para a mulher não dá aqui. Não dá. Não tem como. Eu acho... Depende da mulher. Eu acho... Não, Silvana, sim, olha aqui. Eu sou bom no boxe, tá? Só pra você saber. Não, Silvana, eu já concordei. Eu vou beber água. Eu ia fazer a pergunta... Não, Helder, assim... Ela já cortou meu raciocínio. Olha, eu fui... A ideia é essa. Deixa eu te falar. Eu fui a Búzios, há um tempo atrás aqui, até um mês e meio, logo que eu tomei posse do mandato, para um fórum de violência contra a mulher em Búzios, muito Mariana legal. Moraes, você conhece a esposa do Mohan? De Búzios? Mariana que é minha amiga, vai vir aqui, flamenguista. Muito legal. E assim, inteligentíssima. Eu cara no chão, porque mostrou um gráfico de pizza assim num telão, né? A secretária estadual da mulher estava lá, recém-possada e tal. Um gráfico de pizza enorme mostrando a cobertura da Patrulha Maria da Penha numa região que compreende, diferente da região daqui da nossa Baixada Litorânea. Pegava um pouquinho mais para lá e ia até mais assim, era Campos, Macaé, enfim. Rapaz, tinha uma fatia minúscula da pizza, assim, que era o único município que não tinha Maria da Penha. Adivinha qual era? Iguaba. Eu falei, misericórdia. Porque é isso. Eu sei que os homens pensam em muitas coisas para as mulheres, mas, cara, falar por nós, só quem entende, só quem vive, só quem sabe, não é a mesma coisa. Não, o homem acorda de manhã, bota a calça e ó, tchau. Eu, para sair para a rua, para fazer política, igual os homens fazem, eu tenho que ajeitar a casa no mercado, fazer o almoço, eu tenho que sair para trabalhar às 6 horas da manhã, para depois 7h30 estar liberado, porque 9 e pouca tem sessão. Toca para quem o telefone? É para a mãe ou para o pai? Não, é sempre para a mãe. E a escola, é o lanche da escola, é material, é o uniforme, é a casa. Calma aí. Eu só não posso falar a palavra que eu ouvi, eu vou falar por moderação, né? Até porque minha mãe está assistindo. Você, meu amigo, minha amiga leitora, você já viu, espera você beber água, você já viu algum indivíduo, seu filho disso, xingar o pai? Seu filho daquilo? Seu filho do pai? Tudo é a mãe. As coisas boas e ruins, tudo é a mãe. Você xinga a mãe, mas isso dá um problema aqui, na Groenlândia, na China. Não, mas tem pai que é pai. Pai mas mãe. Xingar a mãe. Não. Dá problema? Não dá. Claro que dá. Pode eu ser, posso falar com a minha mãe. Você pode ser, mais pode você pode ser onde quiser. Falou de mãe, vai dar problema. Só eu posso xingar minha mãe. Ninguém mais pode xingar minha mãe. Mãe, olha aqui, xingou mãe. Dá não problema. Xinga minha mãe. Tinha um negócio desse, não mete minha mãe no meio. Não lembra disso quando a gente era criança? É mãe, cara. Ninguém xinga o pai. Eu sou o pai presente. Por quê, né? É tudo a mãe. Você quer ofender o cara, a honra, tu vai na mãe. Pois é. Porque a cultura do país que nós vivemos, isso já está desde... Quem cuspir aqui vai cuspir na mãe primeiro. O cara tira a mão, cospe no outro para briga comer. Era assim. Cansei de ver isso, vivi isso, fazia isso. Vivenciava isso. Como é que era 10, 20, 30 anos atrás? Quem teve infância?
É porque, na verdade, acho que a cabeça, a mãe é aquela pessoa que te botou no mundo, né? Que fez você. A mãe, ela negócio... te carrega. Eu tenho 50 anos, com mais 9 meses. A minha mãe é 51. A minha mãe. Acabou. Mãe estando certa. Gente, mulher tem uma habilidade incrível, uma resiliência. Mãe estando certa. A frase mais certa que eu aprendi do meu pai, falo com meus filhos. Isso aqui é o quê, Silvana? Uma caneca? Minha mãe fala com o elefante vermelho com asas. O que você está vendo, meu leitor? Eu estou vendo o elefante vermelho com asas. Não vou discutir com minha mãe. É isso aí. Mãe, cara, o que você quer que eu faça? Você tem que deixar de ser emoção, aprender a ser razão com a sua mãe. Eu nunca vi uma mãe falar algo errado para o filho. Mãe é a pessoa mais sábia. Você que tem sua mãe, valorize. Beijo, converse, se aconselhe, não é vergonha não. Mãe, estou errado. Mãe, o que eu posso fazer para mudar? Diga que ama, peça desculpa. Qual é a atitude que você quer que eu tenha? É mãe, cara. Mãe faz uma falta, Helder. É mãe. Ela é mulher, é filha e é mãe. Ela sabe o valor da mãe. Eu acho que as mulheres... A minha mãe, depois que ficou mais velhinha, né? Minha mãe gostava de uma fofoca, minha mãe gostava de saber da vida dos parentes, minha mãe gostava. E minha mãe queria me contar o tempo inteiro, né? Ela não tinha com quem conversar, me ligava. Tá, eu falei, mãe, não quero saber, eu detesto fofoca, gente. Gente, eu detesto. Mas é o jeito, mas é o jeito. E ela falava, mãe, não quero saber. Mãe, não quer, mãe, não faz isso, mãe, não quero saber. E aí eu falava, rapaz, minha mãe não tem jeito, mas minha mãe é terrível. Cara, hoje que falta que você da minha mãe liga pra me contar a fofoca de quem quer que seja. Eu hoje ouviria qualquer coisa que minha mãe pudesse me dizer se ela me ligasse só. Então assim, mãe faz uma falta que vocês não têm noção. Você tem que valorizar a mãe, valorizar o pai, porque mãe e pai não é pra vida toda. Não é não, não é não. E eles sempre falavam isso, o dia que eu não tiver, você vai sentir falta. Mas é isso. Eu só mudei, Silvana, meu amadurecimento. Acho que a paternidade, para quem é pai de verdade, pai presente, pai que faz as coisas, é a paternidade também. Falando eu como homem. O compromisso de você não ser mais inconsequente, porque quem era Silvana antes? Não estou dizendo que Silvana é inconsequente, nem para ela, nem para ninguém. Muda. Estou dando um exemplo. Completamente. Silvana era sozinha. Silvana casou, ela não pode ter uma vida de solteira estando casada, ela tem obrigações. Silvana tem filhos. Não posso virar as costas e sair andando. Silvana não tem um filho. São 5, que agora estão 4, um está no céu, mas são 5, mãe de 5. Como faz? Tem um nome zelado, tem educação, tem postura, tem exemplo. Então é uma coisa complicada. As pessoas reparam. Vai você... eu vi o que falaram do teu vestido. Cara, eu acho que a pessoa não tem que se preocupar com a roupa que tu vai usar, não. Nem que eu quisesse, eu gastaria uma fortuna. Nem que eu quisesse. Olha, Silvana, um pouquinho, eu até me surpreendi quando eu vi. Você sabe por quê? Porque o pouquinho que eu te conheço, de 2019 para cá, junto com o doutor Alessandro, eu acho meio difícil. Pois é. Porque ela é uma pessoa centrada. Doutor Alessandro, para quem não conhece, estou falando conhecer pessoalmente, não médico. Eu conheço os dois pessoalmente. São duas pessoas diferentes, personalidade diferente, mas que estão alinhadinhos ou não estão? Ah, com certeza. Eu gosto muito disso, olha. Eu gosto de tênis, gente. Ela tá eu gosto de tênis, é casamento eu batizado. Casamento batizado, velório. Eu gosto muito disso. Para você viver de salto alto, eu tenho Curtiu? Eu gostei. Eu tenho que estar num casamento, assim, num negócio, ficar sentada assim, 5 minutos. E pode olhar embaixo da mesa que eu já tirei o sapato. Não, eu gosto também, muita coisa. É? E assim, se eu tiver de sapato, você pode ver que eu tirei o salto. Não, mas tênis ou sapato? Tênis. Tênis. All-Star também? Não. Correto? Não, All-Star. All-Star. Olha só, você é influência tua mulher em cara. Pô, cara. Eu gosto de poder sentar, andar e fazer o que eu quiser em qualquer momento que eu quiser. Eu não sou do salto alto, definitivamente. Porque a vida... Não que não tenha de vez em quando que usar, mas... Sim, Silvana. Mas a vida passa tão rápido. Que no momento que você está no seu lazer ali... E nada do que você tem aqui você vai levar para lugar nenhum. Então... Eu vejo aquela frase toda vez quando eu estou no velório, que é muito importante.
Toda vez que tu entra no cemitério, aqui, não, antes de Jaz, aqui, todos os homens são iguais. Ah, isso aí. E eu vi outras que eu vejo também no Facebook, eu vou tentar lembrar ela com os detalhes, como é que está escrito. Aqui termina a sua soberba, prepotência, arrogância, desigualdade e o dinheiro. Nada disso eu trouxe. Porque vai para o mesmo buraco o rico e o pobre. O branco, o negro, o amarelo, o azul, o verde. Ali não tem cor de pele, cor de melanina, opção sexual, time de futebol, religião. Todos um dia vão estar no cemitério. Querendo, não querendo, gostando, não gostando. A palavra de Deus se cumpre. É isso aí. Do pó vieste e ao pó voltarás. Isso é independente de mim e de você, não é, Silvana? Você sabe que eu tenho muito medo de... assim, eu sou católica, cresci na igreja católica, fui batizada, fiz comunhão, fiz crisma, beleza. Mas eu não sou... Eu tenho muita simpatia pelos evangélicos, mas eu não sou evangélica. Mas eu acredito muito na evolução do espírito, sabe? Então, eu gosto muito da filosofia do Kardec, quando ele fala que a gente veio aqui para melhorar como ser humano. Minha mãe é kardecista, mas eu tenho um medo danado, O pessoal, o evangélico diz assim, você é o temor de Deus. Mas eu tenho muito medo de Deus falar assim para mim, rapaz, você podia ter ajudado mais. Você podia ter feito mais. Então eu tento fazer o máximo que eu puder aqui, para eu não chegar lá devendo nada pro Senhor, sabe como? Rapaz, eu tento ser o meu melhor, até porque todas as pessoas que eu já perdi, que eu amo, eu espero um dia poder reencontrar. Então eu tenho que merecer Silvana, esse encontro. Todos os dias nós aprendemos com isso. Eu vou fazer um apanhado rápido, estamos quase finalizando, que era tão pouquinho, passou rápido. Pois tinha vontade de nem curtir. vi a hora passar. Você gostou? Gostei bastante. Quer voltar outras vezes? Eu quero. Você viu a diferença? Se me chamar para falar, não adianta, eu falo pra caramba. Não fala, você é inteligente, você compartilha conhecimento. Isso não é falar. Tem uma frase... É compartilhar esse conhecimento. Tem uma frase assim, ó, a caridade, e tem muito a ver com a Fala política. a caridade na salvação. Tem muito a ver com a Isso é política. o kardecismo, não é isso? A caridade Emmanuel. vertical Não, isso aí eu não humilha. Te coloca numa situação, né, de submissão. A caridade vertical, você ficar dependendo de alguém para alguma coisa, então você fica ali sempre dependendo daquilo. A caridade vertical humilha, mas a solidariedade horizontal liberta. Isso é uma frase. Vocês entenderam porque eu sou fã dessa mulher? Por isso. Silvana, suas considerações finais, que por mim ficava até meia-noite aqui. É um privilégio. O celular dela não para de tocar, que eu estou vendo aqui. Estamos conversando e vendo aqui. Obrigado. O compartilhamento bombou. Espero que vocês tenham gostado, compartilhado, comentado. Mande aí para o seu grupo, mande para todos os seus seguidores, porque é um privilégio fazer esse trabalho com esse tipo de pessoa educada, inteligente, que tenha para acrescentar. Porque eu fico vendo as outras coisas, as pessoas querem fazer entrevistas, aquelas entrevistas que a pessoa não se preparou, não sabe fazer, não sabe nem que dia é hoje. Acho que fazer podcast, as coisas só perguntam aí, não é. Não, eu acho que o podcast ele tem um objetivo muito bom. Eu considero o podcast como sendo um nicho do terceiro setor, sabe? O terceiro setor é aquele... Não sei se tu... Explica. Eu sei. Mas explica, por favor. Você sabe, você não sabe, vai aprender. Se você já ouviu alguma vez na vida falar sobre o terceiro setor... Não, tem aqui. O primeiro setor é o poder público, né? Poder público de maneira geral. Os presidentes, os prefeitos, os poderes que têm que garantir a sua vida, a sua subsistência, manter a cidade, manter o Estado, manter o país. O poder público é o primeiro setor. O segundo setor é o setor privado, né? E o terceiro setor... Calma aí, você sabe o que é setor privado? Vai, Helder, quer explicar? Setor privado, o que é setor privado? Setor privado é o comércio, as empresas, as indústrias, todos aqueles que têm essa questão capitalista. Que gira a economia, o dinheiro.
Isso aí. Seja particular, estadual, municipal, federal, Sim. internacional. Por isso é setor privado, que é um determinado segmento da sociedade que faz a transação Brasil-China, Estados Unidos-Panamá. Resumindo, para vocês entenderem. É só um resumo, isso aí. Agora vocês estão entendendo. E o terceiro setor são as pessoas como a Atitude News. São as ONGs, são as organizações não governamentais, as organizações filantrópicas, os voluntários, né, as APAES, as APIGs da nossa cidade, todo mundo que tem um serviço voluntário, que gosta de ajudar, que se propõe a melhorar a qualidade de vida de todo mundo que está perto. Mas saiu uma lei agora também. Saiu uma lei de setor... regulamentação, a diferença. Saiu também para blog, regulamentação, e para a imprensa. Eu fiz a minha faculdade. Tem essa função. Fiz a minha faculdade. Embora o governo atual você não precisa ter um diploma, mas quando você cursa uma faculdade, é notória a diferença. Quando você conduz a entrevista, por exemplo, eu aqui extraí da Silvana, não é só um bate-papo, extraí o melhor. Porque aqui eu não estou falando com a vereadora apenas, eu estou falando com a mulher, a mãe, a filha, a esposa. Estou extraindo melhor. Por isso você estuda. Porque o estudo de jornalismo não é só falar. Se você perguntar para as pessoas, você fala, você é jornalista, sou. Faça um lead para mim. Ih, o que é isso? Lead, primeira coisa que você aprende na faculdade. Vou ensinar você que assiste. O primeiro parágrafo de qualquer texto eu escrevo tão bem ou melhor do que eu falo apresentando. Você tem que responder o que, quem, quando, como, onde e por quê. Todo texto que você fizer. O que, quem, quando, como, onde e por quê. Da primeira palavra até o último ponto. Da primeira estrofe. O resto do texto é para você encher linguiça. Repare. Depois me diga. As pessoas não sabem o que é um lead. A pessoa quer fazer entrevista, não tem o conhecimento básico. Como é que eu vou entrevistar a Silvana se eu não souber o que ela faz, como ela faz, aonde ela faz, o que ela atuou, o tipo de assunto vai render? Não? Mas essa é a função do terceiro setor. É ajudar, é esclarecer, é ser solidário, é alcançar coisas que nem sempre o primeiro setor consegue alcançar, o segundo setor consegue alcançar. O que seria do primeiro e do segundo setor se não tivesse o terceiro? Que são essas instituições. É claro que o Helder tem que pagar as contas, o Helder tem que viver, tem que trabalhar, mas o Helder é um veículo que leva a informação. Ele poderia não estar fazendo isso, mas ele escolheu levar a informação, alcançar pessoas com coisas que sejam úteis e que possam ajudar. Esse é o terceiro setor. Então, você também pode ser do terceiro setor se você quiser ajudar as pessoas. Não esqueça disso. Por quê? Porque eu acho o nosso jornal local, eu não vejo a grande emissora fazer o que eu faço. Quantos vereadores vão na grande emissora da nossa região? Nenhum. Você entende? Prefeitos? Nenhum. Se preocupa com o macro e esquece do micro. Sim, eu não. Aqui eu dou a voz para a Silvana, ontem eu dei o PC do Brasil, amanhã o Alain, sexta-feira Jânio Mendes, eu pequenininho, segunda-feira Júnior Negão, terça-feira eu esqueci comigo. Terça-feira eu esqueci. Eu sei que sexta-feira é Arildo, candidato a prefeito. De quarta eu esqueci também de quinta, que eu vou fazer um download não tá entrando não. Estou ficando vermelho porque eu estou passando vergonha, mas eu sei. É muita coisa, gente. Eu tenho a agenda toda feita. Terça-feira o Felipe Guia, proprietário, também, ele não é político, proprietário da Sal da Terra, São Pedro. Vou entrevistar o empresariado. Quem é Felipe Guia? Não vou falar só de política, é um dos caras que eu mais admiro. O cara tem uma visão política. Viu? Vai entrevistar o segundo setor. Ele era dono do Central, um negócio de camarão, restaurante de camarão na Arra do Cabo. A comida dele, você quer comer bem, vai lá. Fazer uma mexendo dele de graça, vai no Sal da Terra. O segundo setor gera emprego, gente.
ajuda A o poder gastronomia- público a empregar as pessoas que precisam trabalhar, Silvana, qualifica a mão de obra. Você vai lá no restaurante dele, você vê o atendimento, a classe, a comida, o local. É uma coisa fora do comum. São eu dando vozes para outras pessoas. Sim, é isso. Porque você pensa que não, as pessoas veem isso. A pessoa quer saber mais, pô, já vi essa mulher. E essa mulher é vereadora, o que ela está falando? Caraca, eu não sabia que essa mulher era tão inteligente. Não, a mídia social tem um alcance muito, muito Quando grande. é empregado por bem, né, senhor? Sim. Aqui a gente falou de coisas boas. Te garanto que as pessoas vão conhecer um pouco mais, que esse é o meu humilde trabalho. Agradeço a vocês aí as curtidas, comentários, compartilhamentos. Por favor, comentem mais. Obrigado pela paciência de nos assistir. Silvana, é um privilégio. Por isso que eu falei que essa mulher é uma leite. Vocês concordam? Ela falou do botão aí, mas não é não. Ela é uma leite. Trago o doutor Alessandro. Alessandro, vou marcar com você também. Não vai querer vir uma história para mim, entrevista aqui? Com certeza. Doutor Alessandro, vem, mas a gente O problema vai dele é a agenda, coitado. É, São eu muitas crianças gosto pra sustentar. muito dele. É um cara também inteligentíssimo. Porque um cumprimentou, tem tipo Eduardo, Mônica, arroz e Gente, feijão. porque casou comigo, né, gente? Eu concordo. Sério, ele é Essa- muito inteligente. Essa, tem que concordar, né, cara? Senão, Beijo, olha marido. só, olha aqui, que senão vai ficar Eu te um negócio- amo muito. Ó, senão o negócio aqui vai ficar ruim pra mim, Alessandro. Deixa eu Rapaz, concordar aqui. Alessandro, Ela já falou que dia- faz boxe, eu tô fora. É, Alessandro? Ele pode ser vascaíno quanto ele quiser, rapaz, só que esse cara aguentou do meu lado, sério. O quanto ele me ajudou a ficar firme num momento muito difícil, então... Mas é o amor, É, Silvana, sabe cara, por quê? é o amor. O amor não é medido em coisas boas. Ah, é verdade. Comer filé mignon todo mundo Parceiro gosta. Não é gosta aquele cara também, que hein, tá- Silvana? Uhum. Comer filé mignon não é maneiro? É muito bom. Muito bom. Vai passar fome E passar junto, fome. é isso aí. É isso E aí. beber água da bica. É na alegria e na tristeza, E principalmente. dormir com fome. E não tem nada, tem um creme crack ou um miojo, vamos dividir, ou então Mas você estamos come juntos, né? e eu fico com fome. Mas tem pessoas que valorizam, tem outras que não valorizam, mas a vida ensina. Por isso que eu aceitei ser vascaíno, tudo bem. Mas a vida ensina, não ensina? Sim, sim. E a mão de Deus, filho. Quando bate, eu vou te ensinar uma frase. Helder, não esqueço jamais. Pode falar antes, bater na minha mãozinha aqui. Não esqueço jamais essa frase. Eu acho que do jeito que você é, você vai tentar. Lá no seu gabinete. Ou vai fazer um quadrinho, que é o gabinete dessa mulher. Cara. Não, lá já tem. Lugar de mulher Rapaz, é onde ela você quiser. que não assistiu ou não está vendo agora, peça para ir lá, porque lá é a casa do povo. É, ela vai lá, te gente. atender. Tem café, tem rosquinha. Gente, o gabinete dessa mulher, aquele cheirinho de flores e tudo, olha, uma coisa de louco. Eu nunca vi tão bonitinho, arrumadinho, cheiroso, limpo. E você é muitíssimo bem tratado, porque é isso. Ela representa você. Não eram só os votos que ela teve, são 28 mil, mais de 28 mil, né? Sabe qual é a frase que eu vou falar e ela vai fazer esse quadro? A vida é um restaurante. Pergunte o porquê. Tô até com medo. Por quê? Porque ninguém sai dela sem antes pagar a conta. Então pense bem nas suas atitudes. O que você faz, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Essa foi boa mesmo. A vida é um restaurante. É isso aí. E eu sou prova viva disso. Eu vou resumir em 30 segundos agora. Eu ouvi, Silvana, há 15 dias atrás. Pô, mas você não vai montar seu podcast, você não vai isso, não vai aquilo. Como é que está a estrutura que você viu aqui? Do jeito que um podcast precisa. O que o podcast precisa além de mim, de você e do telefone? Nada. As coisas estão ficando, não está tudo pronto. Mas onde Deus abençoa, o diabo não cresce. Não importa que Deus abre, ninguém fecha. Eu tô aprendendo isso na prática. Sentindo, na prática. Aham. Vocês curtiram? Eu sou o Helder Almeida Júnior. Tive o privilégio de fazer esse podcast hoje com essa mulher maravilhosa, essa vereadora. Quem não conhece e não sabe aonde ir para conhecer, Câmara. por favor, suas redes sociais. Na nossa casa, na minha casa, né? A casa do povo, é lá que eu espero você. Silvana Grimaldi. Ó, G-R-I-M-A-T-U-H. UTH.
Não, é Grimauth, Grimauth. Isso aí, ó. Facebook, Instagram, YouTube. Gente, agora tem YouTube? YouTube. Eu nunca pensei num negócio desse, que eu ia ter até canal no YouTube. Mande críticas, sugestões, elogios, reclamações. Vá lá tomar um café comigo, vá me visitar. Ajude. Eu não construo sozinha. Ajude essa pessoa a trabalhar com você. É isso aí. Na verdade, nós somos a voz que precisa para falar por vocês. Então, vão lá tomar um café. Vocês me acham sempre na minha rede social, lá no Instagram. Agora tá Silvana Grimaldi, na verdade, porque foi certificado lá, o perfil foi certificado e aí eles pediram para mudar o nome temporariamente, mas tá Silvana Grimaldi, o YouTube é vereadora Silvana Grimaldi, @vereadora Silvana Grimaldi, mas tem Silvana Grimaldi também no Facebook, a gente tem o WhatsApp do gabinete, então a gente pode ouvir vocês o tempo inteiro, quer marcar, quer agendar, marca lá. Silvana Grimaldi, não tem como errar, gente, só tem eu. Não tem aqueles homônimos, sabe, aqueles nomezinhos iguais? Não tem, só tem eu. E eu vou encerrar e vou dedicar esse programa ao doutor Alessandro, a todos os filhos dela, aos meus filhos e especialmente a Ana. Quem não sabe, Ana Beatriz. está trabalhando onde? E fez aniversário ontem, na verdade. Trabalhando onde? Está trabalhando lá na Ascom. Mas, ó, vou dizer para vocês, não peço politicamente nem pelos meus filhos. A Ana tá lá. Quando ela viu, o que ela falou? A Ana tá lá por mãe, você vai fazer o podcast no dia do meu aniversário? Falei, minha filha, pelo amor de Deus, espera aí que a gente vai consertar isso agora. E aí eu falei, você vai ter que levar seu irmão no futebol. Eu vim pra cá, ela foi levar o irmão no futebol. Você me ligou, o que eu fiz? Trocou na hora, pelo amor de Deus. Ó, aí eu liguei pra Aline, calma, Aline. Um beijão, Aline. Aline me ajuda. Obrigada, Aline, por ter ajudado a trocar Aline, arte, resolver um problema que eu ia causar lá em casa. Deixa eu falar devagar agora, só pra encerrar. Tá vendo o vermelho? Oh, meu Deus. Essa turma de Guaba é uma benção. Eu amo essa turma de Guaba. Todo mundo de Guaba que eu marquei no dia, todos pedindo. Trocar. Helder, aconteceu isso, imagina. Eu falei, ô papai, me dê, papai. Por quê? Aline, Helder, você não fez agenda? Fiz, mas surgiu imprevisto. E se eu falar que de 3 convidados, os 3 aconteceu a mesma coisa, tu acredita? Não, pior é isso. Um aniversário. Eu falei assim, ó, terça-feira pode? Terça-feira pode. Terça-feira pra mim é um dia bom. Eu Não tem não futebol, acho, não tem não foi? jazz. Não tem futebol, não tem jazz, não tem nada, beleza, tá tranquilo. Porque tem que fazer a agenda das crianças também. Claro, lógico. Tem que me dividir. À noite, um dia pra um, outro dia pra outro. E aí terça-feira, não, terça-feira não tem nenhum compromisso, beleza. Pode? Pode. A Ana, mãe, meu aniversário. Eu falei, misericórdia, troca que eu esqueci o Mas aniversário. por quê? Eu fiz o quê? Falei, Ana, olha que menina bonita que eu vou entrevistar. Foi ou não foi? Quando eu mandei para Ana, deu 30 segundos. Você mandou para Ana? Foi ou não foi? E olha, a Ana Beatriz, assim, hoje ela trabalha desde a época da campanha do Vantuil e ela tá lá por mérito dela. É muito Nem eu, nem o pai, nunca pedimos, olha, ajuda aqui, você pode botar minha filha para trás. Nunca, nunca. Foi ela. Foi, na verdade, Vantuil pediu a Ana para ajudar na campanha e de lá ela foi sozinha. Porque eu acho assim, a gente vai com o filho até um certo caminho, sabe? De lá pra cá, dali pra frente, o filho tem que aprender a caminhar, não tem jeito. Eles têm que fazer o caminho deles, eles têm que ter a história deles pra contar, eles têm que ter as lutas deles pra enfrentar. Se o pai e a mãe protegem e defendem a vida toda, o filho chega um momento da vida que você não tá mais, e aí o filho fala, cara, o que eu faço agora? Eu não sei como é que eu caminho, eu não sei como é que eu enfrento esse problema. Então, mães, a gente precisa criar o filho pro mundo, não tem jeito, porque a gente até pode dar vida boa para nossos filhos, mas a vida não vai ser fácil para ninguém, porque a vida não é fácil para ninguém. A vida não é. Tem que enfrentar problema, tem que... A minha ambulância, a gente tem que ajudar nossos filhos a enfrentar problema, crescer sabendo enfrentar problema. A vida não é um morango ao dente. Não, não é não, gente. Infelizmente. Se discutir... Não é comercial de margarina. Eu não como margarina, mas concordo. Mas é isso. Vocês curtiram? Sou Helder Almeida Júnior, do Jornal Atitude News. Esse foi o podcast do Jornal Atitude News, na companhia dessa Leite, amiga, educada, mãe, vereadora, essa mulher top. Volte mais vezes a casa. Obrigada, Helder. E vocês podem falar, se despedir. Obrigada a todo mundo que nos assistiu até agora. Obrigada ao meu povo de Guaba. Aos meus amigos de São Pedro que entraram aí, pessoas que eu não vejo há muito tempo. Quero mandar um beijo para todo mundo. E dizer que assim,
Quando melhora aqui, melhora também as pessoas que atendem que moram nessas áreas de limite. Então, os municípios precisam se falar, as câmaras têm que se falar. Nós estamos com um problema aí com a Prolagos, eu sei que todo mundo tá. Então, eu tenho chamado os colegas vereadores, vamos unir as câmaras, vamos botar todo mundo para falar junto. Não é uma briga só nossa, a gente tem que somar a voz. A união faz o açúcar. O açúcar. A gente tem que unir nossas vozes. Porque a Silvana foi falar isso. Aí não, fala direito, a união faz a força. É verdade, a gente tem que unir nossas vozes, porque não adianta a Iguaba crescer e prosperar, se São Pedro não estiver prosperando também vai ficar ruim pra gente. Então, temos que crescer juntos, temos que caminhar juntos. São cidades irmãs e a gente precisa ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, aqui, lá, em Araruama, enfim. Para ontem, por que eu estou falando isso? Bem lembrado, vou fazer um adendo rápido antes de encerrar. O Átila Mota teve lá, foi o único vereador da região de Cabo Frio, na ERJ, falando sobre isso. Não, assim, olha, é uma discussão muito antiga, mas os municípios, pelo que eu vejo desde a época do Alessandro, os municípios vão individualmente. Esse tem sido o nosso erro ao longo dos anos. Chega de falar de forma individual, a gente só consegue ter voz quando a gente se junta e vai falar coletivamente. Ninguém consegue vencer batalha sozinho, a gente tem que ter gente forte do nosso lado. Vamos juntar as câmaras de todos os municípios que são atendidos pela Prolagos e vamos lá brigar junto. Tem que ser assim. Eu sou fã dessa mulher. Gente, obrigada, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Amanhã vai ter aqui também. Vou estar recebendo outro colega dela. Amanhã, na quinta-feira, estarei recebendo o vereador Alan Rodrigues. E na sexta-feira, o ex-secretário de Saúde de Cabo Frio, Jânio Mendes. Obrigado pela sua audiência, fiquem todos com Deus, boa noite. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo, boa noite, tá? Me segue lá.